Imagina a urgência de erguer uma barreira no fundo de um terreno para delimitar espaço. Uma cerquinha simples. Agora, expande muito essa ideia. Em vez de uma cerca de tijolos, pensa na mobilização de milhões de pessoas ao longo de vários séculos. Nossa, é uma escala quase impensável, né? Exatamente. Fortunas incalculáveis gastas, inúmeras vidas perdidas. E essa barreira acaba rasgando, tipo, algumas das montanhas mais íngremes e desertos mais implacáveis do planeta. O que era para ser uma simples fronteira militar acaba virando o símbolo definitivo de uma civilização inteira. E o mais bizarro dessa história toda, de toda essa ambição arquitetônica, é o que está mantendo ela de pé hoje. Pois é. Para quem nos ouve agora e adora essas curiosidades chocantes, a nossa análise profunda de hoje vai desconstruir aquela imagem de cartão postal da Grande Muralha da China. Porque as partes mais grandiosas dela não estão sendo salvas pela genialidade humana, mas sim por organismos vivos tão microscópicos que a gente mal consegue ver a olho nu. É a suprema ironia, com certeza. E olha, os materiais que nós reunimos para a conversa de hoje formam uma pilha bem fascinante. Temos desde artigos acadêmicos fresquinhos sobre preservação biológica, compêndios históricos densos, até guias de viagem e lendas folclóricas milenárias. E o nosso objetivo aqui é entregar uma visão completíssima, desde a engenharia engenhosa até aquele custo humano mais obscuro, sabe? Tudo desenhado para transformar qualquer pessoa que esteja acompanhando essa exploração em um verdadeiro especialista no assunto para a próxima roda de conversa. Com certeza. E quando a gente cruza toda essa pesquisa científica moderna com análises de satélite, aquela imagem clássica de um muro estático, de pedra contínua, simplesmente desmorona. A primeira grande ilusão que cai por terra é justamente o que a muralha fisicamente é. Sim, essa quebra de expectativa começa logo pelos números, né? Antes de entender o porquê de ela ter sido construída, a gente precisa olhar a escala. Um levantamento monumental fechado em 2012 revelou que a muralha, na verdade, não é uma coisa só. Aham, os números são chocantes. Muito. Ela tem incríveis 21.196 quilômetros totais de extensão. Mas a surpresa, e isso me pegou muito, é que só uns 6.200 quilômetros são aqueles muros construídos da forma clássica que a gente vê em foto de agência de turismo. Pois é, o resto é uma combinação selvagem de coisas. Tem uns 350 quilômetros de trincheiras fundas rasgadas no chão e, pasmem, mais de 2.200 quilômetros que nem sequer foram erguidos pelo homem. Como assim? Barreiras naturais? Exato. Rios com correnteza brutal, desfiladeiros gigantes, cadeias de montanhas quase intransponíveis. Os antigos generais chineses mapearam e integraram tudo isso ao sistema defensivo. A sacada genial não era tentar domar uma topografia hostil, sabe? Era alistar a fúria da natureza como parte do aparato militar. Caramba! E só pra gente materializar na cabeça a insanidade que são esses 21.000 quilômetros? É muita coisa. Absurdo. Isso equivale a viajar, tipo, de Nova York a Los Angeles, cruzando os Estados Unidos inteiro, ida e volta 4 vezes seguidas. Nossa. Ou, trazendo aqui para nossa realidade, pegando a distância do extremo norte ao extremo sul do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, em linha reta, daria para cruzar o país quase 5 vezes. Uau! É um escopo tão grande que a engenharia precisou obrigatoriamente ser drasticamente adaptável, porque não dá para usar um único tipo de pedreira e argamassa cruzando de floresta úmida até deserto escaldante. Impossível. É uma colcha de retalhos arquitetônica gigante, né? Exatamente. Perto de Pequim, onde rocha era abundante, eles usaram aqueles imponentes blocos de calcário e granito. E é aí que entra uma das inovações mais brilhantes da química antiga. Uma argamassa feita com arroz glutinoso. Peraí, arroz, tipo um experimento culinário gigante virando fundação de império? Pior que sim. Análises de laboratório mostraram que o segredo estava na amilopectina. É aquele carboidrato complexo que deixa o arroz de grão curto todo pegajoso, sabe? Aham, aquele arroz grudado. Isso! Quando eles misturavam esse mingau orgânico com a cal hidratada, rolava uma reação química que cristalizava o negócio. Criava uma estrutura muito rígida, mas com uma certa maleabilidade microscópica. Que loucura!
Então ela conseguia meio que absorver impactos. Exato. Dissipava tremores de terremotos violentos, trechos inteiros sobreviveram intactos a abalos sísmicos que racharam arranha-céus modernos bem no meio. Sensacional. Mas essa receita mágica do arroz não deve ter funcionado lá para as bandas do Árido Oeste, certo? Nem um pouco. Quando a obra chegou nas terras desoladas do deserto de Gobi, não tinha granito, não tinha lenha para o forno de tijolo e muito menos água sobrando para fazer argamassa. E aí, o que eles fizeram? Tiveram que abraçar os arbustos locais. Sem pedra, os construtores começaram a amarrar feixes grossos de galhos de salgueiro e juncos que aguentavam a secura. Eles empilhavam essas milhares de camadas rústicas e iam socando tudo com areia, cascalho e argila do próprio local. Então o monumento literalmente brotou do material bruto do chão. Ele assumiu o mesmo tom de terra, a mesma textura da paisagem, o que é uma camuflagem orgânica perfeita. Perfeita. E isso nos leva a um dos mitos contemporâneos mais persistentes já inventados sobre a muralha. Ah, eu já sei do que você vai falar. Por que a humanidade tem essa necessidade tão grande de acreditar que a muralha é visível do espaço a olho nu? É um fascínio teimoso, né? Por quase um século persistiu essa lenda de que seria uma única obra humana visível do espaço. Um mito que durou lindamente até a gente realmente ir para o espaço. Pois é. A física óptica básica e o nosso próprio olho desmentem isso. Tudo bem que ela é longa, tipo escala continental, mas a espessura não ajuda. Ela raramente passa de uns 7 metros de largura no topo. 7 metros visto de órbita não é nada. Nada. Sem contraste lateral, ela é invisível. E quem enterrou esse mito de vez foi o astronauta chinês Yang Liwei, em 2004. Ele voltou da missão em órbita e admitiu, com uma frustração patriótica enorme, que não conseguiu ver a muralha de jeito nenhum. O que é muito irônico se a gente lembrar daquele tropeço da NASA há uns anos. Ah, sim, o caso da estação espacial. Eles divulgaram umas imagens dizendo que finalmente tinham fotografado a muralha, só para dias depois terem que postar uma errata dizendo que, na verdade, tinham confundido o traçado de um rio escuro na neve com o monumento. A camuflagem de gravetos e terra enganou até a NASA. Enganou feio. Dependendo da iluminação, coisas como a represa de Itaipu ou as pirâmides do Egito, que projetam sombras fortes contra a areia homogênea, são infinitamente mais fáceis de ver lá de cima. Verdade. Mas mudando de pedra e graveto e brucusto humano disso tudo. Construir uma barreira de 21 mil quilômetros exige uma força de trabalho colossal. E se as partes do deserto iam ser engolidas pelo clima em pouco tempo, por que continuar construindo? Havia um perigo tão imediato assim? Essa é a grande questão. A resposta automática é sempre pensar numa defesa desesperada contra os cruéis bárbaros do norte. Mas, se a gente olhar para a dinastia Qin, lá no século III a.C., quando o imperador Qin Shi Huang promoveu a primeira grande unificação, o cenário era outro. Espera aí, se olharmos os registros, os Xiongnu já tinham sido expulsos para muito longe, né? Então não tinha ninguém batendo nos portões com urgência. Essa obra colossal foi só um projeto político, tipo para manter os soldados ocupados após a unificação e punir criminosos. Exatamente isso. Os historiadores confirmam. O Império Unificado encarava um risco interno gigante de desordem, centenas de milhares de soldados subitamente sem inimigos para lutar, além de presos políticos e facções rivais. Despachar toda essa massa perigosa para os confins gelados para construir um muro infinito foi a solução perfeita para o Estado evitar rebeliões na capital. E ainda por cima tinha o lado financeiro. Longe de ser só um gulag a céu aberto, virou um pedágio de 21 mil quilômetros na Rota da Seda. Com certeza, um sistema alfandegário absurdamente lucrativo. Qualquer mercadoria, caravana ou pessoa tinha que se espremer por portões mega vigiados e pagar impostos. E para administrar isso, a máquina militar deles era genial, né? Eles criaram um sistema de comunicação rapidíssimo. Sim, a inteligência de guarnição da dinastia Ming aperfeiçoou isso. Era um telégrafo óptico usando milhares de torres de vigia. Eles usavam sinais de fogo baseados numa matemática super rigorosa. Por exemplo, uma nuvem de fumaça preta com um tiro de canhão significava 100 inimigos se aproximando. Era literalmente um código binário bélico de fumaça e pólvora. Exato. 2 fumaças e 2 tiros. 500 soldados. Se fossem 3 de cada, alerta máximo, mais de 1000 invasores marchando.
Com as torres repassando isso, a mensagem cobria milhares de quilômetros em 1 ou 2 horas. Precisão assombrosa. Mas o preço que se pagou por isso foi macabro. O tom dessa história fica bem pesado agora. O funcionamento de tudo isso moeu carne humana numa selvageria tremenda. Foram cerca de 2 milhões de trabalhadores deslocados para lá. Os números são assustadores. E as estimativas modernas sugerem que mais de 1 milhão de pessoas morreram. Camponeses tirados das plantações, soldados, prisioneiros esfomeados, e eles não morriam em batalhas heróicas. Eles morriam de frio extremo, exaustão, desnutrição ou caindo nos abismos carregando pedras gigantes. Foi um horror sistêmico tão imenso que a estrutura ganhou aquele apelido sombrio de o maior cemitério do mundo. E para quem nos ouve, é importante entender como as pessoas comuns da época processaram esse trauma. Isso não era motivo de orgulho nacional para eles. Não mesmo, era puro despotismo na visão do povo. Tanto que isso gerou folclores milenares muito densos. A história mais famosa é a da senhora Meng Jiang. Ela encapsula toda essa resistência e dor do povo esmagado pelo Estado. Sim, essa lenda é poderosa. A narrativa diz que o marido dela foi recrutado à força logo depois do casamento deles, para ir trabalhar nas frentes da muralha no norte. Ela passa meses desesperada e quando o inverno rigoroso chega, ela faz roupas quentes e marcha a pé, cruzando montanhas para achar ele. É uma jornada angustiante. Muito. Mas quando ela chega nos cantelos poeirentos da obra, ela descobre que ele já tinha morrido de exaustão. E aí vem o ápice emocional da mitologia chinesa. Ela dá um pranto tão incontrolável, carregado com a dor de milhões de viúvas, que a vibração do choro dela simplesmente faz a muralha colapsar. Centenas de toneladas de pedra desmoronam, revelando uma montanha de ossos humanos misturados na fundação. E para saber quais eram os ossos do marido, tem aquele desfecho ritualístico, né? Ela fura os dedos, derrama o sangue nas pedras e pede aos céus que o sangue dela manche apenas os ossos do amor da vida dela. É uma alegoria brutal de que a muralha foi erguida com sangue camponês. Com certeza, o triunfo arquitetônico foi visto por eras como um símbolo de crueldade. E isso nos leva a um contraponto fascinante na nossa análise hoje. Como é que um monumento que gerou tanta dor e que tem trechos gigantes feitos só de argila e feixes de arbusto sobreviveu à fúria do clima por 2 milênios? Pois é, a resposta não está na força bruta do homem, e sim na delicadeza microscópica da natureza, como a gente pincelou lá no começo. Esse é o achado científico mais recente e espetacular sobre a degradação e conservação de estruturas históricas de terra. A muralha tem uma pele viva. Biólogos descobriram biocrustas ou biocamadas formadas por cianobactérias, líquens e musgos. Então é tipo, não estamos falando de eras ou tripadeiras românticas gigantes. Não. É um ecossistema quase invisível que cobre as seções de terra batida, criando um escudo natural, uma armadura verdadeira. É como se a muralha tivesse desenvolvido um creme anti-envelhecimento ecológico. Haha, uma ótima analogia. E funciona de forma engenhosa. Essa camada protege a terra batida de uma coisa letal chamada cristalização de sal. Basicamente, quando a chuva infiltra na argila, sem proteção, ela dissolve os minerais lá dentro. Aí vem o sol, a água evapora e os minerais cristalizam e incham. Como microexplosões de dentro para fora rasgando a estrutura. Isso, mas essas biocrustas maduras, especialmente as camadas de musgo mais espessos, elas agem como um escudo termohidrofóbico. A água da tempestade bate nas folhinhas esponjosas e não entra nas frestas da terra, fica só na superfície. Curiosamente, o musgo grosso protege muito melhor que as camadas finas só de bactérias. O que é de uma ironia suprema, né? A arqueologia tradicional sempre tratou qualquer crescimento orgânico como o grande inimigo das ruínas. Nos anos passados, eles mandavam lavar as paredes com pesticida forte para matar tudo. Exato, tratavam como infestação perigosa. Mas essas plantinhas não têm raízes profundas. Elas têm rizóides de micrômetros de comprimento que seguram a terra firmemente sem quebrar. Elas são as verdadeiras guardiãs da história ali. O triste é que agora a mudança climática e o aquecimento global estão desidratando essas colônias. Elas são a nova grande ameaça a essa proteção. A natureza invisível tenta proteger as muralhas a todo custo, mas a intervenção humana às vezes só atrapalha. Falando nisso,
Teve o caso trágico das restaurações equivocadas nos anos 80, não teve? Ah, esse foi um erro terrível. Na pressa de turbinar o turismo e deixar tudo com cara de novo, as autoridades restauraram seções majestosas usando cimento Portland moderno puro. Cimento comum de rua, Nossa, em cima de pedra assentada com cal e farinha de arroz. exatamente. Eles selaram as fendas da obra milenar e o resultado? A umidade natural da estrutura ficou presa. O monumento parou de respirar. Sufocaram a parede. É como colocar um filme plástico numa esponja molhada. Isso causou um apodrecimento interno sorrateiro. A água ficou estagnada e desestabilizou tudo. O ápice desse erro foi o desabamento completo de uma torre de vigia belíssima no norte que estava de pé, firme e forte há exatos 630 anos. Tudo por causa de uma camada de cimento equivocada. Que tristeza. Mas, apesar desses percalços, hoje o panorama turístico da muralha é uma indústria gigantesca, né? Ela atrai mais de 10 milhões de pessoas por ano. É uma segmentação complexa. Hoje, a Muralha Viva não é uma coisa só turisticamente. Cada pedaço atende a uma demanda do mundo moderno. A seção de Badalim, por exemplo, que fica mais perto de Pequim, é de longe a mais lotada. Aquela que a gente vê nos jornais, com as pessoas parecendo formigas espremidas nos degraus. Essa mesma. O congestionamento humano lá é tamanho que qualquer silêncio histórico some no meio de um mar de celulares e aglomerações. Eu imagino. Por outro lado, os guias locais tentam desviar as pessoas para partes mais pitorescas, como Mutiânio. E lá a gente tem um contraste ocidental pop muito divertido. Ah, o famoso tobogã. Cara, subir numa maravilha milenar que se for milhares de vidas, para depois descer a montanha a toda velocidade num escorregador tubular de metal. Sim, você desliza num bólido de metal pelo meio das árvores. O peso das lendas trágicas simplesmente desaparece no grito da galera descendo o tobogã. O consumo recreativo moderno no meio da pedra sagrada. Surreal. Tem até iluminação pesada, né? Sim, na parte leste de Simatai. A infraestrutura contemporânea colocou um show de luzes nas encostas rústicas à noite, simulando as chamas antigas das patrulhas perdidas. É bem romântico. E em Ronghuacheng, projetos modernos de represas hidrelétricas simplesmente alargaram vales inteiros. Então tem trechos da muralha afundados na água. Exato! Você pode pegar um barquinho e circular nas águas serenas por cima do topo de torres de vigia alagadas. Isso soa cinematográfico. O que combina muito com o fim literal dela. A famosa passagem do desfiladeiro de Shanghai Pass, onde a muralha de pedra no leste não enfraquece. Ela marcha diretamente para dentro das águas agitadas do Oceano Pacífico. É uma visão impressionante. Como um dragão cravando as garras no mar para não ceder território nem para a água selvagem. E toda essa nossa jornada de hoje, passando pela química do arroz, pelo folclore da opressão, pela armadura das biocrustas e pela megalomania turística atual, mostra que a muralha não é só um obstáculo geológico estático. Longe disso. É um ecossistema complexo, altamente mutável, uma relíquia que junta inovações de engenharia com histórias de sofrimento indescritível e que, ironicamente, se rende hoje ao ditame silencioso de musgos microscópicos implacáveis. O que nos leva ao fechamento da nossa exploração de hoje, com um pensamento final poderoso para deixar ecoando na mente de quem nos ouve. Vamos lá. A Grande Muralha foi originalmente projetada com um único propósito militar e político de manter as pessoas do lado de fora, de dividir severamente o mundo e separar culturas. Mas hoje, ironicamente, ela atrai mais de 10 milhões de pessoas dos 4 cantos do planeta, unindo a humanidade inteira ao seu redor, lado a lado nos mesmos degraus. Mas o mais intrigante de tudo é parar para pensar que, se essa maravilha formidável, criada pelo ímpeto humano, só continua de pé hoje graças à dependência bondosa de uma camada invisível de musgos e bactérias, o que isso nos diz sobre a fragilidade da nossa civilização moderna? Uma baita pergunta. Sim, daqui a milênios, os nossos arranha-céus inquebráveis de concreto armado e vidro estarão por aí. Sem a proteção secreta da natureza para segurar as pontas, será que tudo que a gente ergue hoje não vai virar só areia inútil muito mais rápido? Será que, no final das contas, não importa a tecnologia, a natureza sempre terá a última palavra sobre as nossas maiores conquistas?
Fica a reflexão para quem está nos acompanhando. E a gente se vê na próxima imersão.